Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just... Finalizada aqui a carreira 20, até agora nós trabalhamos a mesma sequência para a tampa do vaso e para o tapete. O tapete você vai tecendo sempre com os 2 fios do barbante número 6 e a agulha número 6. E a tampa do vaso é apenas um fio do barbante número 6 e a agulha 3,5, ok? Então, para fazermos agora a carreira 21, eu vou trabalhar com o fio mostarda. Faço aqui 2 laçadas na agulha, vou em um dos blocos que tenho entre os pontos pipoca e vou começar a trabalhar com pontos altos. Eu vou aqui para o primeiro ponto, depois de um dos pontos pipocas, e faço 2 pontos altos. Agora, trabalho 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, volto a fazer 2 pontos altos. E no próximo também 2 pontos altos. Depois, faço novamente 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No último ponto aqui do bloco, faço os 2 pontos altos. Então, aqui você vai ter uma sequência de 14 pontos. 2 pontos altos no primeiro ponto, depois 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo, 2 pontos altos, no próximo, 2 pontos altos. Depois, novamente, 3 pontos altos, um em cada ponto de base, e depois 2 pontos altos, dando aqui um total de 14 pontos. Eu vou fazer uma corrente de separação, salto o ponto pipoca, passo para o próximo bloco e volto a fazer a mesma sequência. No primeiro ponto, 2 pontos altos. Depois, 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Depois, faço 2 pontos altos. No próximo ponto, mais 2 pontos altos. E depois, mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E no último ponto aqui de base, mais 2 pontos altos. Completando assim um total de 14 pontos.
faço uma corrente e no próximo bloco faço a mesma sequência e no próximo também a mesma sequência. Então, você vai ter os 4 blocos com os pontos altos. Fiz aqui os primeiros 4 blocos com a mesma sequência em pontos altos. Entre eles tem uma corrente de separação. Agora, eu vou trabalhar 4 blocos com a mesma sequência, só que em pontos baixos. Então, vou fazer aqui agora, para passar dessa parte de pontos altos para os pontos baixos, eu vou fazer 2 correntes. Agora, vou trabalhar a mesma sequência de pontos, só que em pontos baixos. Então, no primeiro ponto de base, eu faço 2 pontos baixos. Depois, faço 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Depois, faço 2 pontos baixos. No próximo ponto, novamente 2 pontos baixos. Depois, faço 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. E no último ponto, faço novamente 2 pontos baixos. Agora, eu volto a trabalhar também com pontos baixos, então, faço apenas uma corrente de separação. Uma corrente. E agora, no próximo bloco, volto a fazer a mesma sequência de pontos baixos. No primeiro ponto, 2 pontos baixos, depois 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. Depois, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, 2 pontos baixos. Faço uma corrente. No próximo, faço depois a mesma sequência. O próximo bloco em pontos baixos, uma corrente. E depois, o próximo bloco também em pontos baixos. Finalizei aqui o 4º bloco com os pontos baixos. E entre eles, a gente fez uma corrente de separação. Agora, eu vou voltar a trabalhar com pontos altos. Então, para passar para o bloco de pontos altos, eu faço 2 correntes. Então, vou fazer 2 correntes. Vou saltar o ponto pipoca. Então, aqui no próximo ponto, faço 2 pontos altos. No próximo, agora volto a fazer os 3 pontos altos, um em cada ponto de base. No próximo ponto, faço 2 pontos altos. No próximo ponto, mais 2 pontos altos. Agora, volto a fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. E no último ponto, faço mais 2 pontos altos. Faço uma corrente de separação e vou passar para o próximo bloco e trabalhar a mesma sequência em pontos altos. Então, você vai fazer mais 3 blocos com pontos altos e entre eles vai fazendo sempre uma corrente de separação. Finalizado aqui os 4 blocos em pontos altos e sempre uma corrente de separação. Agora, eu vou voltar a fazer os últimos 4 blocos que faltam em pontos baixos. Então, para passar do ponto alto para o ponto baixo, eu faço 2 correntes. Salto o ponto pipoca
E a partir do próximo ponto, faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, depois faço 3 pontos altos, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, depois 2 pontos baixos no mesmo ponto de base e no próximo ponto também 2 pontos baixos. Depois faço 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, e no último ponto também 2 pontos baixos. Faço uma corrente e nos próximos 3 blocos eu faço a mesma sequência. A mesma sequência aqui em pontos baixos e entre os blocos vou fazendo sempre uma corrente. Já finalizando aqui o último bloco, agora eu faço 2 correntes e finalizo com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto alto que iniciamos. E finalizamos assim a carreira 21. Aqui você tem 4 blocos de pontos altos, depois 4 blocos de pontos baixos, novamente 4 blocos em pontos altos e depois 4 blocos em pontos baixos. Onde você tem os pontos baixos vai ser a lateral da sua capa. Onde tem os pontos altos é a parte da frente e a parte de trás, ok? Para fazer agora a próxima carreira, você tem então em cada bloco você tem 14 pontos. Nos que são pontos altos, são 14 pontos altos, nos pontos baixos, 14 pontos baixos. Agora, nós vamos diminuir os blocos, trabalhando, sempre deixando os primeiros 2 pontos e os últimos vazios. E vamos fazer alças entre eles. Então, passo para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. E no próximo também um ponto baixíssimo. Onde você tem ponto alto, eu vou trabalhar ponto alto. Onde for ponto baixo, nós vamos trabalhar com pontos baixos. Então, aqui eu vou subir 3 correntes, que equivalem aqui ao primeiro ponto alto. E trabalho mais 9 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mais as 3 correntes que você já tinha feito, então você tem aqui um bloco de 10 pontos. Ficam vazios os primeiros 2 pontos e os 2 últimos. Agora, vou fazer uma alça com 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Salto 4 pontos na base, então, salto esses 2 últimos e os 2 primeiros do próximo bloco. E a partir do terceiro ponto, eu vou fazer 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, completando aqui os 10 pontos, você ficou com os 2 primeiros pontos vazios e os 2 últimos. Faz novamente as 7 correntes. Vai saltar 4 pontos, então,
os últimos dois desse bloco, os primeiros dois do próximo bloco. E vai trabalhar novamente os 10 pontos altos, um em cada ponto de base. Completa esse bloco, faz as 7 correntes e passa para o próximo bloco e faz também os 10 pontos altos. Completou então aqui os 4 blocos de pontos altos. Agora você vai fazer, onde você tem pontos baixos, você vai trabalhar com pontos baixos. Então, vai fazer novamente as 7 correntes, 3, 4, 5, 6, 7. Vai passar para o bloco de pontos baixos, salta os primeiros 2 pontos e agora vai trabalhar os 10 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Volta a fazer as 7 correntes e vai trabalhar mais 3 blocos em pontos baixos, sempre fazendo as 7 correntes. Depois faz os 4 blocos em pontos altos e depois mais 4 blocos em pontos baixos. Entre um bloco e outro, sempre as 7 correntes. E vai fazer os 10 pontos. Salta os primeiros 2 pontos de base, os 2 pontos vão ficando vazios e os 2 últimos também, em todos os blocos. Então, vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu fiz aqui as últimas 7 correntes. Agora, eu venho aqui nesse primeiro bloco que iniciamos. O primeiro ponto foi feito com as 3 correntes, então, vou na terceira corrente, pego apenas a alcinha da frente e vou fechar com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Aqui eu vou cortar o fio. Nós vamos mais uma vez trocar agora a cor no nosso trabalho. Nesse mesmo ponto de base, eu passo a minha agulha, puxo a laçada aqui para a parte de trás e depois você já pode arrematar aqui essa sobra. Agora, eu vou voltar a trabalhar com o barbante natural. Eu vou agora, independente de pontos baixos ou pontos altos, você vai trabalhar a mesma sequência. Nós sempre vamos trabalhar agora com pontos baixos. Então, ficou assim, 4 blocos com os pontos altos, os 4 blocos com pontos baixos, aqui nas 2 laterais, na parte de trás, 4 blocos com pontos altos. Então, agora, em cima do bloco, aqui nós vamos nesse mesmo bloco aqui de pontos altos, mas nós vamos trabalhar agora apenas com pontos baixos. Então, vou prender o fio na agulha, salto aqui os primeiros 2 pontos de base, nós vamos sempre deixar os primeiros 2 e depois os 2 últimos vazios. Então, no terceiro ponto de base, a partir do terceiro, eu vou fazer 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fiz 3, 4, 5 e 6. Vou passar para a alça e vou fazer 11 pontos altos dentro de cada alça. Então, fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 e 11. Passa para o próximo bloco, salta os primeiros 2 pontos de base. A partir do terceiro ponto, você vai fazer novamente 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Passa para a alça e volta a fazer os 11 pontos altos. Fez os 11 pontos altos, passa para o bloco a partir do terceiro ponto de base e volta a fazer os 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Na alça, faz novamente os 11 pontos altos. No bloco, mais uma vez, a partir do terceiro ponto de base, você faz os 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, aqui nós já temos 4 blocos e trabalhamos já em 3 alças. Vamos passar agora aqui para a parte de pontos baixos e você vai fazer da mesma forma. Aqui na alça, continua fazendo os 11 pontos altos aqui dentro da alça. Completou os 11 pontos, quando chega aqui no bloco de pontos baixos, você vai trabalhar da mesma forma. A partir do terceiro ponto de base, vai fazer os 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Passa para a alça e faz os 11 pontos altos. Então, fica assim. Mesmo aqui, onde tem pontos baixos ou pontos altos, são sempre os 6 pontos baixos. E aqui nas alças vão ser sempre os 11 pontos altos. Então, eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui os últimos 11 pontos altos aqui na última alça, eu venho nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui, mais uma vez, eu vou cortar o fio. Retiro aqui a sobra da laçada, pego a minha agulha aqui no mesmo ponto de base, de trás para frente, e conduzo essa sobra aqui para a parte de trás. E depois você já pode arrematar. Agora, eu volto a trabalhar com o fio marrom telha. Eu vou prender o fio na agulha. Vou mostrar para você antes aqui como ficou. Em cada bloco, você ficou com 6 pontos baixos e nas alças, os 11 pontos altos. Agora, com o fio marrom telha, eu prendo o fio na agulha, venho aqui no terceiro ponto de base do bloco, faço um ponto baixo. Vou no outro ponto, faço aqui um outro ponto baixo.
ficam vazios os primeiros 2 pontos e os 2 últimos. E aqui no meio você vai ter os 2 pontos baixos. Passo para a alça de pontos altos e em cada ponto alto que você tem na base, eu vou trabalhar um ponto alto em baixo relevo. Sempre vai fazendo a laçada, passa a agulha antes do ponto, volta aqui para trás, conduz o fio e forma o ponto alto em baixo relevo. E 11. Passo para o bloco, no terceiro ponto de base faço um ponto baixo, no próximo ponto faço outro ponto baixo. Já volto agora nos pontos altos da próxima alça e vou fazendo um ponto alto em baixo relevo em cada um deles. Então, essa aqui é a sequência da carreira 24. Estamos já aqui na carreira 24. Eu vou completar a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último leque com os 11 pontos altos em baixo relevo, eu venho aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e fecho com um ponto baixíssimo. E finalizamos assim a carreira 24. Nela, em cima dos leques, nós trabalhamos um ponto alto em baixo relevo para cada ponto de base e aqui no bloco de pontos baixos, fizemos 2 pontos baixos. Mais uma vez eu vou cortar o fio, retiro aqui a sobra da laçada, passo a agulha no mesmo ponto de base de trás para frente e conduzo essa sobra aqui para a parte de trás e arremato o fio. Com o fio já arrematado, agora eu volto a trabalhar com o barbante natural. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui no bloquinho de 2 pontos baixos, eu vou no primeiro ponto. Puxo a laçada, deixo ela na agulha, vou no outro ponto, puxo a laçada, deixo ele na agulha. Ficaram 3 laçadas na agulha. Faço mais um e fecho todos juntos. Então, fiz aqui um bloquinho de 2 pontos baixos fechados juntos. Eu vou fazer uma corrente. E agora, no espaço, sempre aqui no espaço entre os pontos, eu vou fazer um ponto alto, sempre separados por uma corrente. Então, vou aqui nesse espaço, depois aqui do primeiro ponto alto, faço aqui um ponto alto, uma corrente de separação. Passo para o próximo espaço, faço o segundo ponto alto, uma corrente de separação. Passo para o próximo espaço, faço o terceiro ponto alto, uma corrente de separação. No próximo espaço, faço o quarto ponto alto, uma corrente de separação. No próximo espaço, faço o quinto ponto alto, uma corrente. No próximo, o sexto ponto alto e uma corrente. No próximo, o sétimo ponto alto e uma corrente. No próximo, o oitavo ponto alto e uma corrente. No próximo espaço, o nono ponto alto e uma corrente. E no próximo espaço, o 10º ponto alto. Então, vão ficar aqui 10 pontos altos entre os pontos de base. Faço uma corrente de separação, passo para o bloquinho de 2 pontos baixos no primeiro. Eu faço ponto baixo, puxando a laçada, deixo ela na agulha,
Vou no próximo, puxo também a laçada, deixo ela na agulha. Ficam 3 laçadas, faço mais uma e fecho todos juntos. Faço uma corrente e agora no espaço entre os pontos eu vou fazendo ponto alto. Então, faço aqui entre eles faço sempre uma corrente de separação. Então, já fiz 1, 2 e a corrente. 3 e a corrente. 4 e a corrente. 5, uma corrente. 6, uma corrente. 7, uma corrente. 8, uma corrente. 9, uma corrente e 10. Faço a corrente, vou no bloquinho de pontos baixos e faço 2 pontos baixos, um em cada ponto de base fechado juntos. Faço a corrente, passo para o próximo leque e vou fazer a mesma sequência dos 10 pontos altos entre os espaços, entre os pontos de base e sempre uma corrente de separação. Eu faço essa mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui os últimos 10 pontos altos, separados sempre por uma corrente aqui em cima do último leque, fiz a última corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro bloquinho de 2 pontos baixos fechados juntos. Aqui eu vou cortar o fio, retiro aqui a sobra da laçada, volto aqui nesse mesmo ponto de base, passo a minha agulha aqui de trás para frente, conduzo o fio e aqui eu já posso arrematar essa sobra. Com o fio já arrematado, eu vou fazer agora a última carreira dessa parte aqui central da nossa capa, certinho? Agora, volto a trabalhar com o fio laranja. Esse laranja que eu vou trabalhar aqui é um pouco mais forte agora do que os outros que eu trabalhei, mas ainda é um fio laranja. Eu vou prender o fio na agulha. Vou aqui dentro do leque, depois do primeiro ponto alto, na corrente, eu vou trabalhar agora pontos baixos sempre nas correntes. Eu vou fazer um ponto baixo. Agora, faço 2 correntes. Volto aqui no ponto baixo, pego aqui a alcinha de cima e a alcinha lateral, conduzo o fio aqui por dentro e fecho com um ponto baixíssimo, formando aqui um picô. Passo para a próxima corrente, faço outro ponto baixo, 2 correntes, volto no ponto baixo, pego sempre a alcinha de cima e a alcinha lateral, fecho tudo com um ponto baixíssimo, formando o picô. Passo para a próxima corrente, faço ponto baixo, as 2 correntes e formo o picô. Na próxima corrente, faço outro ponto baixo. Então, você tem aqui 4 pontos baixos, 3 picôs. Fiz esse 4º ponto baixo, agora vou passar aqui para o próximo espaço. Faço aqui um ponto baixo, 4 correntes, volto aqui no ponto baixo, pego as 2 alcinhas, fecho com um ponto baixíssimo, formando aqui um picô alongado. E na mesma alça, prendo aqui com outro ponto baixo. Então, aqui nessa
alcinha central, você vai ter aqui 2 pontos baixos. Agora, passo para a próxima alça, faço um ponto baixo, 2 correntes e formo o picô. Passo para a próxima alça, sempre a corrente. Faço um ponto baixo, 2 correntes e formo o picô. Na próxima alça, faço o ponto baixo, 2 correntes, formo o picô. E na próxima alça, faço aqui o outro ponto baixo. Então, ficam 4 pontos baixos e 3 picôs, como aqui nessa primeira lateral. E aqui ao meio ficaram um ponto baixo, um picô com 4 correntes e outro ponto baixo, ficando assim. Agora, para passar de um leque para o outro, eu faço uma corrente. Então, fiz a corrente, agora já vou aqui para o próximo leque. Depois do primeiro ponto alto, você faz um ponto baixo, 2 correntes e forma o picô. Passa para a próxima alça, faz um ponto baixo, 2 correntes e forma o picô. Passa para a próxima alça, faz um ponto baixo, 2 correntes e forma o picô. E na próxima alça, faz um ponto baixo. Então, aqui formaram os 4 pontos baixos. Fez esse quarto ponto baixo, você passa para a próxima alça, faz o ponto baixo, 4 correntes. Volta aqui na base, pega as 2 alças do ponto baixo, forma o picô e prende com um ponto baixo na mesma alça. Agora, passa para a próxima alça, faz um ponto baixo, 2 correntes e forma o picô. Na próxima alça, faz um ponto baixo, 2 correntes e forma o picô. Na próxima alça, faz o ponto baixo, as 2 correntes, forma o picô e vai na próxima alça e faz aqui o último ponto baixo. Então, vai ficar assim. Para passar de um leque para o outro, você faz a corrente e já passa para o outro leque e já prende com um ponto baixo e faz a mesma sequência. Então, vou completar essa mesma sequência e depois finalizo com um ponto baixíssimo aqui. Nesse primeiro ponto baixo, corto o fio e arremato. Então, vou completar essa carreira e volto para fazermos aqui a parte de trás da nossa capa. Finalizada aqui a carreira 26, então ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer a parte de trás aqui da nossa capa. Eu vou trabalhar na base da carreira 24, que é essa carreira aqui que eu trabalhei com fio marrom telha. Então, onde você tem esses 2 pontos baixos entre os leques, é que eu vou prender com pontos baixos aqui pela parte de trás. Então, vou virar aqui na parte de trás. Para você fazer a teia, para encaixar na tampa do vaso, o ideal é que você antes arremate todos os fios. Então, vou fazer o seguinte. Você tem blocos de 4 pontos altos aqui em uma lateral e na outra. Então, uma parte vai ser a frente aqui da sua tampa, a outra vai ser a parte
de trás, que vai ficar aberta para você encaixar a teia que vamos fazer aqui atrás. Então, vou fazer assim, nesses 4 blocos, eu não vou tecer neles. Então, neles aqui, eu vou colocar um marcador. Para você saber que essa aqui é a parte que vai ficar aberta aqui da sua capa para a tampa do vaso. Então, vou colocar o marcador exatamente no 4 blocos aqui com pontos altos, que é para, vou virar aqui para você ver melhor, que essa aqui vai ser a parte aberta. Passou aqui desse 4º bloco, então, nesse bloquinho aqui de 2 pontos baixos, que é a carreira 24, com fio marrom telha, eu vou passar a minha agulha que vai levantar as 2 alcinhas, é aqui que eu vou fazer a minha grade. Então, vou trabalhar a minha grade também com fio marrom telha. Então, aqui... Então, saiu aqui do bloco de pontos altos, nesse primeiro bloco de pontos baixos, que aqui é a carreira 22, onde você tem um bloco aqui de pontos baixos. Então, nessa direção, só que pegando aqui na carreira 24, é que eu vou prender a minha teia. Nesse primeiro bloquinho, depois do bloco de pontos altos. Então, eu vou começar prendendo o fio na agulha. Passo a minha agulha aqui por trás, aí vai subir aqui 2 alcinhas. E aqui eu faço um ponto baixo. Então, fiz aqui o primeiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou no próximo bloquinho, depois do leque, nesse mesmo bloquinho, no bloquinho aqui da carreira 24, com o fio aqui marrom telha, você passa a sua agulha aqui por baixo dele. E você vai ver que vão subir aqui 2 alcinhas. Aqui você faz o ponto baixo. Novamente faz 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Salta o leque. Vai no próximo bloquinho aqui. Passa a sua agulha, sempre da carreira 24. A mesma cor que você trabalhar na sua casa, nessa carreira, você também vai fazer aqui a sua teia. Prendeu com um ponto baixo, volta a fazer as 11 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Salta o leque, vai no próximo bloquinho, passa sempre a agulha aqui, pelo meio dele, e faz aqui o ponto baixo. E vai fazendo o mesmo, vai contornar toda essa parte aqui, até chegar nesse último bloquinho aqui antes do marcador e volto trabalhando com você. Cheguei aqui na outra lateral, aqui junto do marcador, e eu tenho aqui 11 alças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 alças ao todo. Agora, eu vou trabalhar sempre em cima dessas 11 alças, certinho? Então, para começar, nós vamos agora fazer 14 correntes.
As primeiras 3 equivalem à altura de um ponto alto, as outras são essas 11 correntes aqui. Então, vamos fazer 14 correntes para iniciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz as 14, eu vou pro próximo ponto baixo e prendo com um ponto alto. Apenas nessa primeira aqui que você vai fazer 14. No restante são novamente 11 correntes. Agora eu vou fazer 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passo para o próximo ponto e prendo com um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Passo para o próximo ponto e prendo com um ponto alto. E vou fazendo essa mesma sequência até chegar lá no último ponto baixo na outra lateral. Finalizado aqui o último ponto, então você tem formado aqui as primeiras alças. Para a próxima carreira, eu começo com 13 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Viro o trabalho, vou no próximo ponto e prendo com um ponto alto. As primeiras 3 correntes equivalem à altura do ponto alto. Então, as alças agora vão ser de 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou no próximo ponto e prendo com um ponto alto. E faço o mesmo até chegar no último ponto de base aqui da grade. Cheguei aqui na última alça, fiz já as 10 correntes e você vai agora contar aqui de baixo para cima, 1, 2, 3, nessa terceira corrente, você vai prender com um ponto alto. Ficando assim. Agora, nós vamos trabalhar com 9 correntes. Então, na primeira alça, você vai fazer 12 correntes para dar a altura do ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vira o trabalho, vai no próximo ponto e prende com um ponto alto. E agora faz 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai no próximo ponto e prende com um ponto alto. E segue por essa carreira fazendo as alças sempre com as 9 correntes. Fiz aqui as últimas 9 correntes, venho aqui na base, conto 1, 2, 3, nessa terceira corrente, prendo com um ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar com alças com 8 correntes. Então, para iniciar, você coloca sempre mais 3 correntes, então, vamos fazer 11 correntes na primeira alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vira o trabalho. Vai no próximo ponto e faz um ponto alto. Agora, você faz 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai no próximo ponto e prende com um ponto alto.
E você vai agora seguir, você já entendeu como funciona. Aqui a grade que vai se formando aqui, como se fosse uma teia, vai se formando aqui na parte de trás. Então, nessa carreira, estamos trabalhando com 8 correntes, depois será 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Quando eu finalizar a carreira com duas correntes entre os pontos altos, aí eu volto trabalhando com você. Chegamos aqui na grade agora com 2 correntes apenas de distância entre os pontos altos. Agora eu vou trabalhar uma carreira com um ponto alto, uma corrente apenas entre os pontos altos. Então, começo com 4 correntes, viro, passo para o próximo ponto e faço um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente no próximo ponto, um ponto alto. E vou fazer o mesmo até chegar na última alça. Cheguei aqui na última alça, já fiz a corrente, aqui eu conto 1, 2, 3 correntes. Nessa terceira corrente, faço um ponto alto. Agora eu vou virar, viro aqui a grade, viro aqui o trabalho, vou aqui na primeira alça que fizemos dessa carreira, faço uma laçada aqui na agulha, conto 1, 2, 3, nessa terceira corrente, eu vou fazer aqui meio ponto alto. E agora, aqui dentro, eu vou trabalhar com pontos baixos. Então, aqui dentro da alça, faço um ponto baixo, no ponto alto, um ponto baixo. Na alça, faço um ponto baixo, no próximo ponto, também um ponto baixo. E vou fazendo o mesmo. Em cada alça, eu trabalho um ponto baixo e em cada alça, também faço um ponto baixo. Até chegar aqui nessa última alça. Chegando aqui no final, na última alça, também faço ponto baixo, aqui no último ponto alto, um ponto baixo. E aqui embaixo, nesse meio aqui, onde você fez o meio ponto alto, também faço um ponto baixo, venho aqui no primeiro ponto baixo e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma, vai ficar bem redondinho aqui ao meio. Aqui, agora, eu corto o fio. Retiro aqui a sobra da laçada, aqui no mesmo ponto de base, eu passo a minha agulha aqui por trás, puxo a sobra aqui para trás, arremato essa sobra e a primeira aqui. Com o fio já arrematado, então, nós temos aqui a nossa capa para a tampa do vaso já finalizada. Então, aqui ficou a grade na parte de trás, onde você vai encaixar aqui na tampa. E virando aqui para a parte da frente, você tem essa visão. Além da capa, aí nós fizemos o tapete, que esse tapete é um tapete diferente por ser um tapete bem grande, então são apenas 2 peças aqui no nosso jogo. Lembrando que depois de pronta, a capa tem
53 centímetros aqui na parte mais larga e na parte mais estreita, 49 centímetros, certinho? E o tapete que nós produzimos com 2 fios do barbante número 6, essa primeira parte aqui é toda igual à capa, mas nós trabalhamos com os 2 fios e a agulha 6, ele vai ter 80 centímetros depois de diâmetro, depois de pronto. Certinho, meninas? Então, estamos finalizando a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que estou deixando logo abaixo aqui desse vídeo as 2 videoaulas aqui do tapete. Que na primeira parte, é a primeira parte aqui também da tampa da capa para a tampa do vaso, ok? Antes de finalizarmos, mais uma vez eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!